Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. E nos programas Palavra Éticas aqui, nós convidamos pessoas que efetivamente têm uma palavra ética a dizer à sociedade. E hoje, com muita alegria e com muita responsabilidade, nós estamos recebendo aqui Dr. Bruno Abreu Gomes. Bem-vindo, Bruno. Dr. Bruno Abreu Gomes, carinhosamente conhecido em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil como Bruno Pedralva, né? Ele é médico, profissional do Sistema de Saúde Público, do SUS, especificamente PSF, Programa da Saúde da Família, médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. O Dr. Bruno também é militante do MTD, Movimento dos Trabalhadores Desempregados, e atuante também da consulta popular. Doutor Bruno, normalmente diz que os médicos gostam de ser chamado doutor, né? Agora, quando eu era criança, morando lá na roça, lá, e fazendeiro vizinho, o povo chamava de doutor também, doutor Figueiredo. Depois, mais para frente, eu descobri que para ser doutor tem que antes ter feito mestrado, né? Então, tem muitos médicos por aí, advogados, que não fizeram o doutorado, né? Preciso chamar de Dr. Bruno ou basta Bruno? Essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro entre nós, né? Então sinta-se à vontade aqui, viu? Sinta como se você estivesse em casa, tá? Sem dúvida, essa palavra às vezes traz em si uma noção de superioridade, né? Como se o médico fosse mais importante do que as outras pessoas. E isso é uma coisa que nós temos que combater, né? O médico é ser humano como qualquer um, e está em pé de igualdade entre né? Para que realmente possa ter a autonomia das pessoas, não é só jogar a responsabilidade dos outros. Né? Beleza. Então eu vou ter a liberdade, como carinhosamente muita gente dirige a você, com Bruno Pedralva, né? Ô Bruno, além de ser médico, né, formado no FMG, está no PSF, militante do MTD, o Movimento dos Trabalhadores Desempregados, a Consulta Popular, quem é de fato Bruno Pedralva? Conte um pouco para nós da sua origem, da sua família, onde você nasceu, por que você resolveu cursar medicina, por que você abraçou a causa do movimento dos trabalhadores desempregados, dos movimentos sociais. Então, Gilvander, eu acho que a nossa história também é um pouquinho da história do povo mineiro, né, dessa nossa geração e da geração anterior. A gente nasceu numa cidadezinha bem pequena lá do sul de Minas, chamada Pedralva. O Bruno Pedralva em homenagem à cidade de Pedralva. Em homenagem à cidade de Pedralva. Acho que o sotaque é muito característico. Então, já desde pequeno, assim que saí de casa para estudar, o sotaque não me deixou. Então, ficou muito marcante essa coisa da origem. Então, Pedralva virou parte do nome, né? Sim. Mas eu acho que a gente nasceu nessa cidade muito pequena, né? Sou filho de dois professores, um professor de geografia e uma professora de português, lá da escola estadual da minha cidade. A escola pública. Isso, uma escola pública lá da minha cidade. E neto de camponeses, né? De pequenos agricultores, né? Sou Chico e Dona Eunice de um lado, né? E Maria José e o vô Zezinho do outro lado. E essa família, em especial a família, né, da minha mãe, era uma família muito católica, né, e muito unida e, de certa forma, assim, muito carinhosa, né, tinha essa coisa da solidariedade. Então, desde pequena a gente cresceu escutando essas mensagens cristãs mesmo de amar ao próximo, de solidariedade, né, de não discriminar as pessoas por ser pobre, né, por ser negro, né, por ser mulher. E isso ficou muito marcante, porque minha família é muito pobre de origem, então minha mãe sempre queixava, né, que ela não conseguia ter uma calça jeans e as amigas dela tinham calça jeans, né, que no dia das crianças, né, os amigos ganhavam presentes e ela ganhava no máximo, né, um guaranazinho caçulinha, né, que na época era guaranazinho, na época um pão com salame. Então essas coisas foram muito marcantes na infância da gente. E aí, só que meu pai e minha mãe, como professores, eles exigiam muito estudo da gente, botava a gente lá sentadinho 4 horas por dia para estudar, né? Tinha que se dedicar ao estudo, né? E, de certa forma... Você estudou em colégio público? Estudei em colégio público, né, a vida inteira, até o segundo grau. Né? No segundo grau, a gente foi para Itajubá, que é uma cidade vizinha,
E aí conseguimos ganhar uma bolsinha lá, né? Que pagava um pouquinho, mas conseguimos um desconto para facilitar entrar na universidade. Para facilitar entrar na universidade, né? Infelizmente, escola pública hoje não dá conta, né? Infelizmente, é uma das coisas que nós temos que mudar nessa sociedade nossa. E então, eu acho que misturou um pouco essa questão, sabe, da solidariedade, do cuidado dos outros. Minha família também tem muitas enfermeiras, né? Irmãs também, uma irmã que foi muita referência pra gente. Então acabamos caindo nessa área da medicina um pouco por esse sentimento, assim, gostar de ajudar os outros mesmo, né? Uma coisa meio cotidiana, assim, meio simplista, mas é um pouco do sentimento. E também pela necessidade de, como qualquer trabalhador, poder ter uma profissão que atenda às nossas necessidades de sobrevivência, né? Sim. Só que aí foi Juvander sair de uma cidade pequenininha lá no sul de Minas e vir para um mundão desse de Belo Horizonte, com esses prédios grandes. Eu lembro que eu olhava o Afonso Pena lá, aquelas coisas grandes, aqueles ônibus barulhentos passando para lá para cá. Santa Maria do Suaçuí. Santa Maria, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? Então os 2 primeiros anos especialmente foram muito angustiantes, assim, porque... Sofridos mesmo, que eu acho que tem tanto um componente da adaptação no mundo diferente, né? Num ambiente diferente, né? Físico, né? Geográfico, quanto também das relações, né? Lá a gente era muito mais, assim, aquela coisa do mineiro, né? Como diz uma música do Beto Guedes, né? Do mineiro que ainda tem um pudor, né? O mineiro que vai mais quietinho, mas assim, mais livre, mais aberto. E Belo Horizonte já me sentia mais angustiado, mais pressionado, aquela coisa da competição, de você não poder confiar em todo mundo, né? E aí, isso tudo num contexto de começar uma faculdade de medicina, né? E na faculdade de medicina, com que a gente lidava? Um curso de medicina no FMG é uma disputa muito grande, né? É uma disputa grande, né? Com certeza. Se não fosse Dona Celina e seus Zé Edson lá no interior cobrando, né? Não ia para frente, não. Teve que ter muito estudo mesmo, né? Muita dedicação. Mas, de qualquer modo, possibilitada graças à estrutura, né, que a família deu para o estudo. Assim, não era uma família muito rica, não, né? Mas também não era uma família, né, das mais pobres. Então, acabou que teve essa possibilidade de estudar mesmo, né? E a gente agradece muito isso para os pais e para os avós, né? Mas então, e a faculdade de medicina, o que oferecia para nós, Sr. João? Até hoje, infelizmente, é o que oferece, né? É um ensino muito voltado para a biologia, né? Muito voltado para a questão médica, hospitalar, né? Muito voltado para a doença. Por mais que ainda exista um movimento... o doente. Tratar as doenças, né? E não a pessoa, né? Tratar, às vezes, a doença e não a comunidade, né? Não a sociedade. Isso causava muita angústia. No princípio, a gente não tinha muita noção que era isso, não. Mas a gente ficava angustiado, porque a gente ia lá estudar os ratos, as lâminas, né, de tecidos, né? Estudar a farmacologia, as substâncias. E a gente não estudava as pessoas, não estudava o mundo. Ainda tem também um peso muito grande, assim, de aprender a ler os milhares de exames que hoje podem ser feitos. Com certeza. Né, a primeira coisa que a gente lida na faculdade quando entra é um cadáver, né, fazendo as aulas de anatomia. Né, e aí, isso por mais que possa ser simples, mas traz em si também uma concepção de que médico que a gente quer formar, né, e ao mesmo tempo de que pessoa que a gente quer formar para a sociedade. Não que não exista, não existem movimentos dentro da própria faculdade no sentido de tentar mudar isso, mas a estrutura que gera, né, que produz esses médicos é muito maior do que só a faculdade, né? Até a sociedade espera isso da gente, né? Mas enfim, então assim, foi muito angustiante ficar com isso. E aí onde que eu acabei caindo? Acabei caindo lá no diretório acadêmico da minha faculdade, né? Que era o diretório acadêmico Alfredo Balena, né? E onde a gente encontrou gente que também estava angustiada, né? Era o espaço que a gente tinha naquele nosso pequeno mundo de faculdade. E aí, através do diretório acadêmico, a gente começou a pensar um pouco mais por que a faculdade estava daquele jeito. Você se engajou no movimento estudantil. Foi no movimento estudantil. E também entender um pouquinho por que a minha mãe, os meus familiares ficavam angustiados com as experiências de vida que eles tinham, com a desigualdade que eles vivenciavam, com a falta de oportunidade que eles tinham, né? Aí você fez aquilo que se chama de internato rural também? Isso, foi num momento mais ao final, né? Mas aí durante a faculdade, o que a gente foi percebendo? Primeiro, que saúde, né, não é um problema biológico e muitas vezes não é um problema médico, né? Frei Juvander, para o senhor ter uma ideia, agora estudando recentemente lá na residência de medicina de família, mata mais do coração a pobreza do que o cigarro. Se você pega as pessoas pobres e vê a mortalidade cardiovascular,
pessoas pobres morrem mais de infarto, de derrame, do que pessoas que fumam. O impacto da pobreza na saúde é maior do que o cigarro. Então a gente foi percebendo, isso é uma evidência científica, né? Mas que a gente também foi percebendo intuitivamente quando vai vivendo esse mundo, né? Trabalhando como médico, como estudante de medicina. Então a gente foi percebendo isso. E isso era angustiante, porque essa faculdade não trabalha com isso, não. Isso não é um problema, pobreza não é um problema médico, né? Mas aí o cigarro é um problema médico. Ô Bruno, e foi trazendo no coração essas experiências e com esse aprendizado e também a participação no movimento estudantil, aí que você optou pelo trabalhar no PSF, Programa de Saúde da Família? Sem dúvida nenhuma, né? O SUS, aí durante esse processo de conhecer o mundo, né, de conhecer a faculdade, de se envolver com o movimento estudantil, nós conhecemos uma proposta de saúde diferente da proposta de saúde que a gente vê nos planos, né, de saúde que tem por aí, que era a proposta do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, não foi presente de governante para o povo brasileiro, não. Foi conquista de muita luta. Nossa Senhora, né? A gente, conversando com mais vezes aqui nos bairros de Belo Horizonte, a gente vai saber, por exemplo, que teve uma parte assinada dizendo que saúde é direito de todos os deveres do Estado. E as pessoas assinaram. Isso foi uma coisa que pegou mais para ser inserido na Constituição, foi para ser inserido na Constituição. E também o processo dos conselhos e dos movimentos populares de saúde, que teve em Belo Horizonte, que teve em São Paulo, na zona leste de São Paulo, é o mais famoso, junto com o movimento sindical, né, que naquela época também estava muito para frente, muito combativo, né, o movimento do ABC Paulista, o movimento aqui de Contagem de Betim, junto com as SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, que foi o que garantiu a possibilidade da gente colocar na Constituição do Brasil que saúde é direito de todos e dever do Estado. E vai um pouquinho mais além, o SUS, né, ele reconhece que a saúde não é só fruto de acesso a serviço de saúde, acesso ao médico, mas também fruto das condições econômicas, sociais, de moradia, acesso à terra, enfim. É um avanço. Ô Bruno, isso está inscrito na Constituição, como você falou, né? Já foi uma grande conquista, inscreva lá, saúde, um direito, né, e dever do Estado. Agora, sendo profissional do PSF, trazendo no coração essa sensibilidade pela dignidade humana, pelos apelos sociais, qual o diagnóstico que você faz hoje da realidade do povo que busca o SUS? Pois é, Giovana, a gente trabalha aqui na atenção primária, né, nos postos de saúde de Belo Horizonte há mais ou menos uns 3 anos. E apesar da vitória, né, que é uma grande vitória que nós não queremos mudar, né, tem gente que quer mudar, a Fernanda Henrique queria mudar essa história de saúde e direito de todos os deveres do Estado. Ainda está muito longe do ideal, né, Giovana? Primeiro porque o povo ainda continua sem moradia, né, a gente vê aqui nas periferias de Belo Horizonte. E a falta de moradia adoece o povo. Não tem dúvida nenhuma, né? Ou os famosos, a coabitação familiar, os famosos puxadinhos, né? Às vezes tem 3, 4 famílias vivendo no mesmo ambiente, né? A gente tem salários ruins, né? O que impacta diretamente na qualidade da comida, né? Na qualidade do lazer, na qualidade, né? E às vezes até no nível socioeconômico, né? Das pessoas, cultural, enfim. Então, assim, as condições concretas de vida do povo ainda estão muito ruins. Então, não adianta ter posto de saúde, não adianta ter hospital equipado, porque se não tiver salário digno, moradia, né, comida boa, não tem saúde. Só hospital e só o SUS não vai conseguir. Só hospital, só médico não resolve o problema da saúde. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, Frei Giovana, é que ainda, mesmo os serviços de saúde, ainda estão muito longe do ideal, Frei Giovana. Para o senhor ter uma ideia, em Belo Horizonte, agora nesse momento, apesar de ter bastante equipe do PSF, né, e ter alguns postos de saúde por aí, ainda falta muito medicamento, ainda faltam muitos profissionais, faltam médicos na atenção primária em Belo Horizonte, ainda faltam mais equipes do PSF, as que existem, apesar de já ser bastante, estão todas superlotadas, e as condições de trabalho, até de salário também dos profissionais em Belo Horizonte, está muito aquém do ideal. Então, trabalhamos, Frei Giovander, muitas vezes, apesar de sermos lá empregado, funcionário, receber o nosso salarinho, trabalhamos muito pela militância, né? Por acreditar apertados. Que a saúde apertados, digamos assim, é o chicote do gerente assim nas costas de todo trabalhador, do médico, do auxiliar de enfermagem, do enfermeiro, do agente de saúde, todo mundo trabalha com chicote contratempos, do lado. Bruno, a prosa tá boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos aqui hoje no Palavra Ética entrevistando o Dr. Bruno Pedralva, que é médico formado na UFMG, atua no programa PSF, Programa de Saúde da Família, e também é militante do Movimento dos Trabalhadores Desempregados e é também da Consulta Popular.
Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Hoje eu não vou entrar em cena para representar um papel, mas para dar um toque em você, que dá tanto valor à liberdade. Tem gente que usa drogas porque acha que vai ficar mais descolado. Num primeiro momento, a droga pode até dar prazer. O problema é o que ela faz depois. Não parece uma incoerência usar drogas para buscar liberdade e depois perder a liberdade para as drogas? Então, se elas surgirem na sua vida, sai de cena e faz assim para as drogas. Olá, eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. E hoje nós estamos tendo a alegria e a responsabilidade de entrevistar o Dr. Bruno Abreu Gomes, carinhosamente chamado de Bruno Pedralva. Dr. Bruno Pedralva é médico formado pela UFMG, é médico do programa do PSF, Programa da Saúde da Família, também é militante do MTD, Movimento dos Trabalhadores Desempregados, e da Consulta Popular. Bruno Pedralva, no final do primeiro bloco, aqui no Palavra Ética, você estava fazendo um diagnóstico da situação da saúde e do SUS em Belo Horizonte. Você falava dos vários problemas, do desafio tremendo. Está escrito na Constituição que a saúde é direito do cidadão, pelo Estado, mas está muito aquém, né? E você falava assim das implicações diretas sobre a saúde das pessoas. Se tem falta de moradia, afeta a saúde das pessoas. Se tem falta de emprego, afeta. Se a violência é grande, vários. É por isso que você abraçou também, além de ser médico, a causa do movimento dos trabalhadores desempregados? Porque alguém pode até achar estranho assim, uai, como é que pode um médico formado na UFMG estar também comprometido com o movimento dos trabalhadores desempregados? Por que você abraçou essa causa? Quais são os desafios que você apresenta aí também? Pois é, Fernando, o senhor matou a charada com isso, né? Se a gente acha que a saúde não é só um problema médico, não é só um problema de remédio, não é só um problema de hospital, que saúde é um problema de salário, de violência, de moradia, né, de do meio ambiente, né? do mundo onde a gente vive, não tem por que um médico ou qualquer outro profissional de saúde ou qualquer pessoa interessada em fazer desse mundo um lugarzinho melhor para nós viver, negligenciar a luta social, a luta por direitos. E durante a faculdade, ao longo da nossa formação, uma das referências que a gente encontrou nesse mundo que também está difícil, né, assim, foi o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Né? O MST como uma referência de um grupo de pessoas, de uma parcela da sociedade brasileira que vai para a luta, tenta melhorar as condições concretas de vida do povo camponês, né, do povo sem terra, mas que também traz uma mensagem de uma nova sociedade que nós temos que construir, da transformação social. E o MST, né, ao longo do Brasil, tem feito essa proposta também de ajudar a organizar, né, as pessoas, né, as pessoas que precisam lutar para melhorar a sua vida no meio urbano, através da construção do movimento dos trabalhadores desempregados. Surgiu lá no Rio Grande do Sul. O nome até parece, né? MST, MTD. Sem dúvida, são parceiros, né? Lá no Rio Grande do Sul, né, com os companheiros lá do MST, junto com alguns sindicatos, junto com a Consulta Popular, construíram um MTD. Em Belo Horizonte, há mais ou menos uns 4 anos, né, o MTD começou a ser construído aqui. Hoje o MTD faz um trabalho grande lá no Conjunto Felicidade. Né? Qual que é a proposta? Reunir os desempregados? Reunir os desempregados, mas não só o desempregado, porque o desemprego hoje, né, ele é uma coisa mais, é um pouco diferente do desemprego do passado, né, Frei Gilvander? Hoje tem muito mais precarização do trabalho do que propriamente o desempregado, o sujeito que não trabalha. Porque tem gente que está empregado, mas está pregado também. Perfeito, Frei Gilvander.
E o que acontece? A gente tem pessoas que, classe trabalhadora, para sobreviver, precisa vender o seu trabalho. Então, assim, desempregado não vive se não for, né, de alguma forma ganhar dinheiro, ele precisa como qualquer pessoa de dinheiro, então ele se vende, mas a serviços precários, temporários, como acontece, por exemplo, hoje muito na construção civil, PAC, Copa do Mundo acontecendo aí, esses trabalhadores da construção civil são extremamente precarizados, né, Frei Giovanni? Passa um tempinho, está na rua, está desempregado de novo. Emprego de telemarketing, que a juventude hoje está muito empregada nisso, né? Tudo são empregos precários, temporários. Então, a nossa proposta é organizar essas pessoas, né? Lutando pelos nossos direitos. E aí, o MTD, hoje, ele está trazendo duas grandes bandeiras, Frei Giovanni. Uma bandeira, que é a bandeira da juventude, de lutar pelos direitos da juventude. No Conjunto Felicidade, por exemplo, tem uma juventude extremamente criativa, sabe? Uma juventude que tem a arte e a angústia pulsando na veia, lado a lado, e que não tem espaço para expressar, não tem condição nenhuma, não tem política pública nenhuma que dá conta de potencializar essa angústia da juventude. E a juventude acaba indo para as drogas mesmo, né? O tráfico, para essas alternativas que vão acabar com ela, né? Então o MTD está lutando pelo direito da juventude no Conjunto Felicidade em Belo Horizonte. E a outra proposta, junto com os outros movimentos em Belo Horizonte, é a questão da moradia também, né? Nós temos aí o déficit habitacional, ou seja, muitas famílias sem casa, muitas famílias morando junto na mesma casa, então nós estamos junto com os outros movimentos de moradia aqui em Belo Horizonte, tentando avançar nessa luta. Ainda muito incipiente, né, Frei Giovanni, mas estamos desenvolvendo isso. Ok. Bruno, o MTD trabalha também, ou incentiva, apoia o engajamento dos trabalhadores na economia popular solidária? Sem dúvida, a economia solidária é uma forma da gente ir sobrevivendo nesse mundão capitalista, né, Frei Giovanni? Então, assim, tivemos experiências lá no Felicidade de hortas comunitárias, de uma feira, né, que a gente, junto com a comunidade, mapeou pessoas que faziam pequenos artesanatos, né, e construímos uma feira popular no bairro. A feira durou quase um ano, o Frei Giovanni, inclusive, contribuiu, né, Frei Giovanni, para a gente construir essa experiência. Agora, a economia popular solidária também tem suas limitações, né, Frei Giovanni? Então, assim, ela é uma alternativa muito interessante para a gente ir tentando resolver os problemas imediatos e acumulando força, né, juntando gente, para a gente sobrevivendo sem ter que nos vender o patrão. Enquanto tiver um modelo econômico macro massacrando essas pequenas experiências, é difícil competir, né, Frei Giovanni? Então a gente sim aposta na economia solidária como alternativa para a gente acumular força para mudar a sociedade, porque não dá para mudar, temos que mudar esse modelo econômico, né, Frei Giovanni? Ô Bruno, o tempo nosso pequeno aqui, mas eu quero te fazer uma série de pequenas perguntinhas. Uma é o seguinte: muita gente hoje, diante desse caos ou da insuficiência do SUS, está fazendo um esforço tremendo para entrar nos planos de saúde privados. Qual a análise que você faz hoje dessa questão, você estando de dentro de saúde? É uma aposta correta essa das pessoas? Qual a análise que você faz dos planos de saúde em relação ao projeto de saúde pública no Brasil? Frei Giovanni, por um lado, nós não podemos negar que o SUS tem que melhorar. Tem muita coisa que precisa melhorar, Frei Giovanni. Mas, por outro lado, eu estou convencido que a melhor opção não é a saúde privada, não é o plano de saúde. Porque o plano de saúde transforma a saúde do senhor, a minha, de toda a população que depende do plano em mercadoria, Frei Giovanni. Até porque é uma saída mais individualizada, né? Mais individualizada. Eu posso resolver o problema meu, a minha esposa, meus filhos, mas... E o que é isso, transformar numa mercadoria? Isso não é só uma palavra de ordem, de efeito, mas a pessoa, às vezes, no plano de saúde, né? Por exemplo, o plano de saúde tem que dar positivo no final do mês. Se você está dando muito gasto, o senhor pegou uma doença grave e está dando muito gasto, o que o plano vai fazer daqui a um tempinho? Frei Giovanni, vai aumentar o preço da sua mensalidade. No final do mês tem que dar positivo, ele tem que lucrar em cima de você. Então, assim, já são vários casos que a gente acompanha, né, que a gente fica sabendo no dia a dia, de pessoas que têm uma cirurgia, um exame, um tratamento mais caro, negados pelo plano de saúde. Ou seja, plano de saúde não tem compromisso. E vai bater lá na porta do SUS. E vai bater na porta do SUS. Plano de saúde não tem compromisso com a atenção integral, ou seja, tudo que o sujeito precisar, o plano vai fornecer. É uma luta, né? Que até o Ministério da Saúde tenta pressionar para ir nesse sentido, mas não temos dúvida. Plano de saúde tem que dar positivo no final do mês, que é lucrar. E saúde não pode ser confundida com uma mercadoria qualquer. Saúde não é tênis.
Quando o senhor está doente, o senhor vai no médico, o médico fala, Frei Giovanni, acho que você precisa fazer um exame de tomografia. Você vai falar, não vou fazer não. O direito de escolha está na mão do médico, não está na mão do paciente. Bruno, então, não é tênis, não é outra mercadoria. Então, pela sua experiência, você acha que o correto é a gente reforçar o movimento de saúde para você ter saúde pública? Sem dúvida nenhuma, Frei Giovanni. Outra coisa, qual a análise que você faz? Diante dessa insuficiência do SUS aí, da saúde pública, tem várias, seja igrejas ou entidades ou fundações, né, que mantêm assim, ambulatórios ou tenta substituir ou ser solidárias com as pessoas. Qual a análise que você faz dessas iniciativas que às vezes ajuda? Por exemplo, nós temos aqui perto da TV comunitária o ambulatório do Carmo, da Igreja do Carmo, que atende muita gente, né? Já prestou um serviço relevante nas últimas décadas em Belo Horizonte e tem outras experiências. Qual a análise que você faz entre o trabalho que entidades privadas ou filantrópicas tentam socorrer as pessoas diante da cruz do problema da doença? Frei Giovanni, nesse mundão que a gente vive, não temos dúvida nenhuma que cultivar e exercer a solidariedade é uma tarefa de todos nós, de toda pessoa e de toda organização social que exista. Mas tem uma frase, né, de um educador cristão chamado Paulo Freire, né, que eu acho que responde um pouco essa angústia nossa, inspira, né? Qual? Que é o seguinte, né? O Paulo Freire diz o seguinte: eu amo as pessoas e amo o mundo, e é por isso que eu luto para que a justiça social venha antes da caridade. Então, assim, a gente tem sim que ter iniciativas de solidariedade para ajudar as pessoas, mas a gente nunca pode perder, Frei Giovanni, a perspectiva de mudar a estrutura, ou seja, temos que construir um SUS de qualidade. É direito do cidadão, já garantido na lei, e é dever do Estado, Frei Giovanni. Então não adianta a gente simplesmente, né, garantir ali pequenas iniciativas, se essas iniciativas não estiverem articuladas num movimento de construção do direito, de construção do Sistema Único de Saúde. Até porque, Frei Giovanni, é caro a saúde, Frei Giovanni. E não é possível a gente construir só com base, né, na nossa solidariedade, que deve ser valorizada, a estrutura necessária para garantir a saúde de uma comunidade, de um cidadão. Ok. Ô Bruno, você participou agora do 3º Encontro Mineiro dos Movimentos Sociais, que aconteceu aqui em Belo Horizonte, dia 30 de abril, 1 e 2 de maio, quase de 2011. Qual o balanço, quais as principais reivindicações, se teve avanço nesse encontro dos movimentos sociais em Minas? Oxe, teve avanço demais, Frei Giovanni. O 3º Encontro de Movimentos Sociais, ele conseguiu envolver, né, nessa tentativa que a gente já está conversando aqui hoje, né, de superar a luta só pelas necessidades imediatas da gente, superar a caridade e construir um projeto realmente dos trabalhadores. As reivindicações corporativistas. Isso, superar as reivindicações corporativistas e agrupar isso num projeto que vai ganhando corpo na medida em que a gente vai construindo as lutas, que a gente vai avançando. Então envolveu várias organizações, Frei Giovanni, do campo, da cidade, né? Envolveu organizações de camponeses que lutam pela terra, envolveu o MST, envolveu o MAB, Movimentos Atingidos por Barragem, envolveu também movimentos da cidade, né? Como as Brigadas Populares, que lutam por moradia, envolveu sindicatos, algumas centrais sindicais, envolveu o MTD, que luta aqui na cidade, e envolveu algumas ONGs também que se solidarizaram, né? E construíram o processo. E as 4 denúncias que o encontro trouxe foram rapidamente, né? A primeira, que foi a necessidade da reforma agrária e da reforma urbana, dividir a terra que está concentrada na mão de poucos, na cidade e no campo. A segunda? A segunda foi a garantia de condição de trabalho para o trabalhador, reduzir a jornada de trabalho, terceira, né, e valorizar o salário. A terceira foi a questão do absurdo que nós temos hoje com as tarifas públicas. Estão alarmantes. Água, luz, né, gás, muito caras, então lutar para baixar. E a quarta foi a questão da mineração, né, que cada vez mais rouba as nossas serras de Minas, leva para o só sujeira, só poluição, só doença para os nossos trabalhadores. Né? Ô, Bruno, nosso tempo, bom demais a prosa aqui. Obrigadão de coração por essa entrevista, tá? Nós entrevistamos, então, o Dr. Bruno Abreu Gomes, médico formado pela UFMG, do programa do SUS, PSF em Belo Horizonte, militante do MTD,
também da consulta popular. Agradecemos também toda a diretoria e os operadores aqui da TVC de Belo Horizonte e agradecemos você, telespectador, telespectadora, que nos honrou com a sua atenção. Até o próximo programa, com a graça de Deus.